a todos, muito bem-vindos a mais uma Vorten Viewfinder em parceria com a Canon. O meu nome é Joel Santos e vou hoje aqui falar sobre fotografia de viagem e paisagem. Se não conhecem o meu trabalho, podem vê-lo no meu site, nas redes sociais e também nos documentários que tenho feito em coautoria com a SIC. No seguimento desta Masterclass, vocês também vão ter a oportunidade de se inscrever num workshop prático comigo, portanto fiquem atentos porque muito brevemente as datas serão anunciadas. Eu sou um apaixonado por fotografia e por vídeo e, acima de tudo, considero-me um contador de histórias. Eu adoro partilhar com as pessoas as experiências e os momentos que vivi um pouco por todo o mundo e é um pouco dessa experiência pessoal e profissional que hoje queria deixar-vos aqui de uma forma mais teórica e depois na parte prática com aqueles que tiverem a oportunidade de participar. E para dar seguimento a isto, eu julgo que o mais importante é começar com o equipamento porque é a partir daqui que as nossas fotografias começam a nascer. E como sabem, nós quando fazemos uma fotografia, nós vamos precisar de uma câmara fotográfica e de uma objetiva, pelo menos, não é? E começando com a câmara, essencialmente a câmara permite-vos controlar um conjunto de variáveis que depois nos vão permitir criar uma fotografia. Das mais importantes e controladas pela câmara há de ser o tempo de exposição e a sensibilidade ISO, porque a abertura é controlada pela objetiva, mas aí já vamos. Se nós controlarmos o tempo de exposição e a sensibilidade ISO, essencialmente estamos a definir de que modo é que o tempo é registado à nossa volta. Isto para mim sempre foi algo que me apaixonou muito na fotografia, porque discute-se muito se aquilo que nós estamos a registar é ou não a realidade, e eu tenho essa preocupação porque grande parte do meu trabalho é documental, mas a verdade é que acima de tudo uma câmara fotográfica é um instrumento criativo, é um instrumento que vos permite explorar a vossa criatividade e extravasar um pouco aquilo que os vossos sentidos inatos vos permitem captar. E a partir do momento em que eu consigo definir o tempo de exposição, ou seja, usar uma velocidade de obturação que é tão rápida que me permite congelar um motivo. Portanto, se eu tiver um cavalo a cavalgar ou uma pessoa a correr, eu consigo congelar esse momento e a pessoa fica estática, algo que eu nunca faria com os meus olhos. Ou então, se eu diminuir essa velocidade de obturação, ou dito de outra forma, se eu aumentar o tempo de exposição, os objetos que estão em movimento vão começar a aparecer arrastados na imagem. Ou seja, eu com a câmera posso manobrar criativamente a forma como o movimento é registado. E se algo estiver arrastado, vai parecer que está em movimento, se algo estiver congelado, vai parecer que de facto está parado, a não ser que assuma uma posição de movimento. E algo que me atrai particularmente, e nas imagens que vocês poderão estar a ver como exemplo, uma delas, que é de uma aurora boreal, a olho nu eu não conseguia ver o céu tão verde como estava. Porquê? Porque os nossos olhos, apesar de serem muito capazes, eles não conseguem fazer uma longa exposição. Nós vemos mais ou menos a 1/20 por segundo, portanto é o nosso tempo de exposição de cada imagem que a nossa retina consegue captar. Portanto, eu na verdade via uma pequenina mancha no céu, mas quase nada. Mas com um tempo de exposição não muito longo, foi 1 segundo, e sobretudo com um ISO muito elevado, e daí a importância de ter uma câmera que seja particularmente boa em sensibilidades elevadas, eu consigo ver uma aurora boreal a desenhar-se no céu de uma forma que eu nunca conseguiria naturalmente. Já outra imagem que vocês podem ver a seguir envolve um pontão. É uma imagem na Patagónia com uma série de pilares, é uma imagem clássica na fotografia de paisagem. Os pilares, como não se mexem, obviamente vão ficar estáticos na imagem, mas como podem ver a água está completamente arrastada, assim como o céu. Qual é a vantagem disto? A textura, e estamos a falar da Patagónia, onde há um vento diabólico muito acelerado, portanto a água tinha muita textura que competia com a textura das pedras e dos paus que estavam dentro d'água, ela fica completamente arrastada, completamente imobilizada. Se calhar vão se surpreender se eu disser que esta imagem demorou 8 minutos a ser realizada. Portanto, é algo que jamais poderia ser feito com os nossos olhos e, ao fim e ao cabo, permite-me fazer uma coisa muito importante, que é transmitir a mensagem que eu quero. Embora a realidade não seja percebida dessa forma pelos nossos olhos, com a câmara eu posso dar a entender à pessoa que observa a realidade que eu queria que eles vissem, ou seja, o pontão, e depois não comprometido pela textura do resto das coisas. Outra imagem, com uma rapariga numa cascata. Aqui é uma bela fusão entre um tempo de exposição que permitiu congelar a rapariga, e reparem, ela está relativamente quieta, eu usei 1/8, e como estava a usar uma câmera como estas, que tem estabilização de imagem no corpo e também tinha uma objetiva com estabilização óptica nela, eu nem sequer necessitei de usar um tripé, portanto, confortavelmente, fazendo algum zoom, fiz 1/8 de exposição, e a água ficou ligeiramente arrastada, não completamente arrastada como na foto do pontão, se compararem, ainda com alguma textura. E por fim, a imagem do vulcão
Nós normalmente, quando há uma erupção de um vulcão, vemos as rochas elevarem-se no ar, mas à medida que elas vão rolando pela encosta, os nossos olhos não veem um risco a desenhar-se pela encosta abaixo, não é? E, portanto, esta imagem é possível, novamente, porque a câmara tem uma enorme capacidade de registar situações com pouca luz. Era uma objetiva extremamente luminosa, era esta que aqui está, uma 50mm 1.2, e, portanto, utilizando somente, vocês não veem na imagem, mas a luz da lua, deu para captar a imagem que vocês veem. Portanto, vem a combinação câmara-objetiva para conseguir registar momentos que transmitem exatamente a mensagem que eu queria, mas não da forma como eu estava a ver. E eu julgo que isto é extremamente interessante de um ponto de vista criativo. Agora, já falei mais do que uma vez sobre objetivas, e eu diria que mais importante do que a câmara fotográfica que vocês utilizam, honestamente, eu atualmente não conheço nenhuma má câmara que a Canon tenha. Eu julgo que desde que vocês, se tiverem uma câmara topo de gama ou entrada de gama, honestamente vão conseguir fazer todas as imagens que pretendem. A diferença que lá está é que algumas câmaras estão mais preparadas para climas hostis, porque têm maior selagem à chuva ou pó. Portanto, se tencionarem ir para um vulcão, se calhar convém ter uma câmara um pouco mais resistente, mas se não tencionarem, outra câmara de entrada de gama permitirá fazer qualquer uma das imagens que vocês viram anteriormente. Agora, o que nem sempre é possível fazer sem uma boa objetiva é determinado tipo de imagens e, portanto, eu considero sempre mais importante uma boa seleção e um bom investimento, digamos assim, em diferentes objetivas do que na própria câmara em si. Tenho aqui um conjunto de imagens que ilustra um pouco isso, que é quando nós queremos contar uma história. Eu julgo que a maior parte das pessoas, quando vê um motivo que lhe interessa, seja uma pessoa, seja um monumento, seja uma paisagem, existe um bocadinho a tentação de pensar: eu preciso de fazer apenas uma boa foto. E então, este exemplo que eu trago aqui é um trabalho que eu fiz no Ghana, num lago chamado Bozumti, com este senhor pescador que se chama John. Era um homem diferente de todos os outros pescadores que viviam nesta zona, porque tinha um problema na perna, portanto não podia ir para tão longe no lago, se tivesse o azar de cair da sua jangada, não tinha como nadar até a terra, e por isso mesmo era uma pessoa diferente de todas as outras. Eu julgo que a fotografia tem muito a ver com isto, procurar a diferença, seja nos motivos, seja nas circunstâncias, porque é na diferença que existe uma história, não é? E como podem ver, eu utilizei vários pontos de vista, ou seja, eu julgo que a ferramenta mais importante na fotografia são os vossos pés, ou seja, deslocarem-se, fisicamente mudarem de lugar, porque ao mudarem de lugar mudam de perspectiva, e ao mudarem de perspectiva automaticamente contam histórias diferentes. Mas depois vem a parte técnica, claro, que é que o objetivo é que me permite trabalhar em cima, salvo seja da pessoa que eu estou a fotografar, ou mais afastado, ou que objetivo é que tem uma abertura que me permite, por exemplo, como vemos numa das imagens, através de uma rede, a cara dele está nítida, mas a rede está desfocada e o plano de fundo também começa a ficar desfocado. É preciso utilizar uma determinada abertura para conseguir esse efeito. Então eu vou para o exemplo extremo. Há uma das imagens em que ele está a segurar um peixe e, se repararem, o peixe está extremamente nítido e a pessoa não está. Nessa fotografia foi utilizada uma objetiva que era zoom, mas que era um zoom 24-70 a 2.8, portanto f2.8 é uma abertura extremamente ampla, e quando se faz zoom, combinando a abertura ampla com o zoom relativamente elevado e eu estando próximo do motivo, as três coisas combinam-se de maneira a eu perder uma coisa que se chama profundidade de campo, ou seja, o sítio onde eu foco, que é o peixe, está nítido, mas tudo o resto está desfocado. Reparem que desta forma, através desta técnica, eu consigo contar uma história importante sobre este homem, que é ele pesca este peixe. E depois todas as outras imagens são, ao fim e ao cabo, um quadriculado da forma como ele pesca. Vêem a jangada onde ele está. Se notarem bem, a maior parte das imagens são feitas ao nível da água, portanto eu estou fisicamente dentro da água, estou com uma grande angular e estou muito próximo da pessoa, porque eu gosto dessa intimidade. É algo que podemos falar um pouco mais à frente sobre isso, mas em fotografia de viagem, muitas vezes, melhor do que fotografar e fugir, é estabelecer uma relação humana de respeito com as pessoas, porque aí vocês conseguem contar a história de uma forma muito mais interessante, cativante e, sobretudo, pessoal. A partir do momento em que vocês têm a câmara, a objetiva, muitas vezes há acessórios dos quais vocês podem tirar partido para fazer as vossas imagens. No meu caso, o mais típico, sobretudo em fotografia de paisagem, é a utilização do tripé. Muito embora a maior parte das câmaras hoje em dia sejam fantásticas, como esta que eu utilizo, que é a R5, tem um sensor que tem estabilização incorporada,
e que depois funciona em conjunto com objetivas que também tenham estabilização óptica, portanto os dois trabalham em parceria, e a verdade é que hoje em dia, com uma grande angular, eu consigo confortavelmente fazer uma fotografia que demore 1 segundo a fazer. Se estiver a imaginar uma exposição de 1 segundo, já era suficiente para fazer a imagem que viram lá atrás da aurora boreal, que eu fiz há uns 5 ou 6 anos, e na altura os sistemas de estabilização não eram tão evoluídos como são hoje em dia. Portanto, tecnicamente, existem algumas características técnicas e acessórios que nos permitem ir muito mais longe na nossa fotografia. Mas, reparem, 1 segundo é bom, mas não podem ficar para sempre com a câmera estabilizada. Portanto, o tripé para mim é fulcral, porque com o tripé eu consigo estar várias horas num sítio à espera que o momento aconteça e fazer uma fotografia também como aquela que viram lá atrás, que demorou 8 minutos. Eu não conheço ninguém no planeta, por mais calmantes que tome, que consiga ficar calmo durante 8 minutos com a câmera na mão e conseguir uma imagem que não esteja tremida. Portanto, o tripé ajuda-nos a evitar imagens tremidas. Reparem que arrastado ficará sempre, porque o tempo de exposição é longo e as coisas movem-se, portanto ficam arrastadas, e não confundir também, é muito importante focar, ou seja, a utilização de um tripé ou de um estabilizador de imagem não faz com que a vossa imagem esteja focada. Focar implica focar no sítio certo, ou seja, o objetivo de determinar corretamente a distância entre vocês, entre a câmara e o objeto. Depois de debelada esta parte do equipamento, que é extremamente importante para conseguirmos materializar a nossa visão do mundo, portanto, sem a ferramenta que é a câmara, nós guardaríamos as imagens apenas na nossa cabeça e não é isso que nós queremos. Queremos criá-las e depois partilhá-las, mas enquanto estamos no processo criativo, eu diria que provavelmente a coisa mais importante que existe é a composição. Porque é a composição que nos distingue a nós todos como fotógrafos. É por isso que nunca nenhum fotógrafo ou fotógrafa será igual ao próximo, porque todos nós temos uma forma muito particular de ver o mundo, por mais que nos tentemos imitar uns aos outros. Mas a composição é uma forma de vocês expressarem a vossa criatividade. E simplificando uma coisa que é altamente complexa, porque poderíamos ficar aqui um dia inteiro a falar sobre isto, eu julgo que não existe uma boa fotografia, seja lá o que isso for, se não forem cumpridos pelo menos um conjunto de critérios. Algo que é muito importante numa fotografia é encontrar o motivo, portanto o protagonista, mas depois não se esqueçam que a pessoa que vai observar a vossa fotografia não estava ao vosso lado, provavelmente, quando vocês fizeram a imagem. Portanto, vocês sabem quem é o protagonista, mas quem vê a imagem não tem que saber isso, nem tem que ter acesso à informação. Portanto, a composição tem que ser pensada de uma forma em que quem olhe para a imagem claramente perceba quem é o protagonista naquela imagem. Uma das imagens que eu tenho aqui, eu julgo que dá para perceber claramente que a protagonista é a mulher que está a andar entre aquelas vacas. E porquê que se percebe que ela é protagonista? Está-se aqui a jogar até com alguns princípios matemáticos, né, mas de proporções e tudo mais. Como vos disse, é uma conversa muito longa que nós poderíamos ter e que vos convido desde já a vir à parte prática, porque nós vamos explorar intensivamente este tipo de conceitos. Mas uma coisa muito importante é eu ter focado nela. Parece uma coisa óbvia, mas se eu falhasse a focagem, focasse na vaca e não na mulher, obviamente a vaca estaria mais nítida do que a mulher, logo o nosso cérebro seria levado a interpretar a vaca como o protagonista da imagem e não a senhora que está na imagem. Depois, ao usar uma objetiva que tem uma abertura ampla, eu consigo desfocar tudo o que está antes da senhora e também depois dela, isolando-a completamente. Portanto, um motivo claramente identificado. A seguir, se repararem nesta imagem que acabei de vos falar, mas também na seguinte, eu julgo que uma imagem pode ficar completamente destruída ou então ficar absolutamente espetacular, dependendo do fundo. Normalmente nós procuramos demasiado o protagonista, esquecendo que tudo o que está à volta dele pode complementar ou destruir completamente a narrativa. Imagina que eu estou a tentar fotografar alguém numa tribo e que atrás, no plano de fundo, está uma lata de refrigerante. Vão ver que não tem nada a ver com a mensagem que eu estou a tentar transmitir, e é um exemplo muito simples para mostrar como um mau fundo, um mau plano de fundo, um mau contexto pode destruir a imagem. No entanto, quando subtil, notem que vocês percebem os chifres e a forma das vacas, portanto continuam a perceber que isto não é apenas um miúdo, algures num país, é um miúdo que está num acampamento que por sua vez está repleto de gado. Ou seja, o fundo contribui para a narrativa, não desvia da narrativa, mas não é tão presente como o protagonista. E é este equilíbrio que muitas vezes é necessário encontrar numa imagem.
Terceiro aspecto, a luz. Fotografia-luz. Aliás, está no nome, não é? Fotografia. Não há fotografia sem a sua principal matéria-prima, que é a luz. Se a luz for má, eu julgo que uma fotografia está condenada a ser má também. O que é boa luz? Depende muito daquilo que vocês querem, mas essencialmente é aquela que permite adjetivar, digamos assim, o protagonista, ou seja, o motivo, e também os elementos de fundo, ou seja, é o jogo entre a luz e a sombra e a forma como ela se distribui que permite destacar ou não estes elementos que eu acabei de referir. Portanto, esta imagem é uma imagem até relativamente confusa, tem vários aspectos, mas reparem que é a silhueta da vaca depois com a luz no plano de fundo, até é o contrário do que normalmente se quer. Isto para vos dizer que em fotografia não há necessariamente regras. Aliás, vão reparar que eu hoje não vos vou falar de regras dos terços e todas aquelas regras que normalmente as pessoas gostam de falar quando se fala de composição, porque eu não vejo a fotografia como um conjunto de espartilhos aos quais nós devemos, tipo receita culinária, que se seguirmos o passo 1, 2, 3, 4, 5, logo vai dar bom resultado. Eu julgo que as regras são para quebrar e, por exemplo, nesta fotografia há uma inversão. A silhueta está no primeiro plano e a luz mais intensiva, ou mais intensa, peço desculpa, está no plano de fundo e permite criar uma espécie de leitura repartida ao longo da imagem, dando-lhe profundidade, não de campo, mas profundidade na leitura. Novamente, é como um livro ter várias camadas de descrição de uma mesma parte da narrativa. O quarto elemento é a técnica, ou seja, eu posso ter o melhor motivo do mundo, o melhor plano de fundo e lutei o máximo possível para ter uma luz espetacular, mas depois, se eu não domino minimamente a técnica fotográfica, daí a importância, digo-vos outra vez, de participarem na parte prática que vamos ter, se não dominarmos a técnica, eu julgo que vai ser difícil materializar a nossa visão. Não é que não seja possível, sem técnica, conseguir uma imagem espetacular, mas a minha questão é, imaginem se a técnica fosse um pouco melhor do que foi utilizado numa dada circunstância. É sempre isto, há sempre uma foto é feita de pormenores e ela ser bem sucedida ou não, vive de pequenos pormenores sempre. E a técnica é mais um pormenor. O último aspecto é, se tudo tiver corrido bem, se os últimos 4 elementos forem convenientemente conjugados, tal como num livro, nós vamos ter uma narrativa, uma mensagem. Ou seja, imagine o que é olhar para uma fotografia e depois disto tudo, ou seja, tenho um protagonista, tenho um plano de fundo, tenho a melhor luz, tenho a melhor técnica possível, mas depois as pessoas olham para a imagem e não entendem o que é que estão a ver. Imaginem, olham e não percebem que história é que lhes está a ser contada. Portanto, algo correu mal, não é? À partida, 99,9% das pessoas que vai ver a vossa imagem, se a partilharem com o mundo, não sabe aquilo que vocês sabiam sobre o país que visitaram, sobre a cultura que vocês estão a tentar testemunhar e, portanto, a fotografia deve viver por si, ou como viram, neste exemplo, no Sudão do Sul ou no outro, no Ghana, um conjunto de imagens, às vezes é a forma mais eficaz de descrever um povo, uma circunstância, uma cidade, uma paisagem, uma montanha, seres vivos, enfim, tudo. Terminando, qual é para mim a prova dos 9 numa imagem? Eu julgo que nós podemos dominar tudo aquilo que foi dito atrás e ainda assim a foto não ter o menor impacto. Imaginem este exemplo, que eu empresto uma câmara à minha mãe, vamos dar esse exemplo, e que ela faz a melhor fotografia do mundo. Muito bom motivo, que sou eu, um bom plano de fundo, e por fora isto a ser um bocadinho, enfim, mas dá para perceber a ideia. Mas reparem, ela, espero eu, vai sempre gostar da fotografia porque eu sou o filho, portanto para ela pode ser uma imagem extremamente importante. Mas para vocês, a imagem que ela fez de mim não é minimamente importante, porque eu não sou vosso familiar. E portanto, pode ser uma imagem que, digamos assim, cumpre todos os outros requisitos, mas falha em algo muito importante que é, não foi capaz de vos criar uma reação emocional extremamente forte e duradoura. Portanto, são poucas as imagens que o conseguem, mas quando o conseguem, finalmente tornam-se aquilo que eu gosto de dizer, uma imagem universal, ou seja, é uma imagem que seja vista pela pessoa A ou pela pessoa B, com esta cultura ou aquela, ela de alguma forma marcará. Quais são para mim as melhores imagens que eu vi até hoje de outros fotógrafos? São aquelas que eu nunca mais esqueci. E essas são muito poucas. Mas isso é bom, não devem usar isso como algo que vos desmotive. Eu julgo que essa é a cenoura atrás da qual qualquer pessoa que gosta de fotografia ou de vídeo anda atrás. É isso que nos faz acordar todos os dias e desbravar o mundo à procura dessa imagem que é especial. O último capítulo da nossa conversa é um bocadinho arranjar um sumário para a fotografia de viagem e, sobretudo, a passar-vos uma experiência que eu diria que é não tanto técnica, porque essa vamos ter a oportunidade de estar juntos, já vos disse,
mas um bocadinho pessoal sobre aquilo que me parece ser uma boa abordagem sobre este género fotográfico. Eu julgo que é difícil conseguir um bom resultado em fotografia de viagem se não insistirmos bastante numa determinada circunstância. Eu sou muito apologista de repetir uma mesma coisa várias vezes, mas até ficar bem feito, do que tentar picar ponto em 30 coisas e nenhuma delas ficar bem. Eu julgo que é algo que com o tempo vamos arranjando essa calma e a capacidade de escolher melhor onde é que apostamos as nossas fichas, até porque, como sabem, tempo, dinheiro e oportunidades são recursos limitados, infelizmente, e portanto, ao longo do tempo, sobretudo em viagem, temos que ser o mais cirúrgicos possíveis, sem nunca abdicar da nossa parte emocional. E, por exemplo, estas imagens que vocês podem ver agora, dos pescadores na China ou dos nómadas cazaques na Mongólia, são, por exemplo, os pescadores na China. Eu fotografei praticamente todos os anos, desde 2005 até 2011. E muitas pessoas me perguntavam, mas com o dinheiro tempo e dinheiro que foram gastos, não poderias ter visto 6 países diferentes do mundo? E eu assim, poderia, mas nunca teria feito um trabalho tão profundo e acompanhado de forma tão profunda estas pessoas tão especiais que infelizmente banalizaram-se ao longo do tempo, também pela pressão das redes sociais, que é outro aspecto que eu gostava aqui de referir, que é para nós tentarmos sempre que vamos viajar e fazer uma fotografia em viagem, mais do que tentar fazer aquilo que já vimos, tentar criar algo de absolutamente diferente, até para que não seja banalizado, não é? Outro aspecto muito importante é investigar e, sobretudo, ganhar a capacidade de antecipar os momentos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu julgo que se vocês tentarem dominar o melhor possível a geografia do sítio onde vão, ou seja, eu perceber de que lado é que o sol nasce, de que lado é que ele se põe, onde é que ele vai incidir a determinadas horas, e a meteorologia também, porque o céu nublado torna a luz difusa, se estiver destapado a luz vai bater noutro sítio qualquer, vai criar contrastes e sombras mais duras. Portanto, se eu dominar isso, eu consigo eliminar aquilo que muita gente chama o fator sorte na fotografia, que eu não acredito. Eu acredito na preparação. Novamente vos dizendo que a natureza não é algo que se domine e as pessoas não são algo que se dominem, portanto há sempre um fator de inesperado em todas as fotografias. Mas aquilo que pode ser de alguma forma controlado, por que não fazê-lo? Outra coisa, explorar. Sair da nossa zona de conforto automaticamente implica estar desconfortável, os nossos sentidos ficam automaticamente alerta e, portanto, eu acho que o nosso espírito explorador fica automaticamente ativado. Aproveitar esse exacerbar dos sentidos, não para criar aquilo que já foi feito, mas sim para descobrir, ou seja, mais do que imitar, descobrir. Se não se fizer isso, nunca se pode ir à procura de uma história que nunca foi antes vista. Por exemplo, estas imagens que trago aqui de mineiros na Etiópia numa depressão, portanto a zona de planeta mais baixa, era uma história que quando foi feita, eu nunca tinha visto imagens desta forma, com este tipo de enquadramentos, de luz, etc., deste local, e fiquei muito feliz quando consegui. Por fim, e querendo me repetir, mas porque julgo que é muito importante, a luz, quanto mais não seja, será sempre o fator que vocês devem estar mais preocupados. Ou seja, a câmera é muito importante, as objetivas são muito importantes, a técnica é muito importante, mas vamos imaginar a Torre de Belém em Lisboa, que já foi fotografada não sei quantos milhões de vezes. Será que é possível fazer uma foto deste mesmo sítio diferente de todas aquelas que já foram feitas, sabendo que ela não vai mudar de local e que o enquadramento à volta será sempre o mesmo? A resposta é sim, é possível, e normalmente é através da luz, porque nenhum dia é igual ao seguinte e nenhuma pessoa vê da mesma maneira. E era isto que eu vos queria dizer aqui, terminando com uma mensagem que é: aproveitem a fotografia de viagem para abrir os vossos sentidos, sobretudo para serem tolerantes, aprendam com as pessoas que conhecem, com os locais que descobrem, porque isso basicamente permite celebrar aquilo que é a diversidade humana e do nosso planeta e que é um dos maiores privilégios de nós estarmos aqui vivos. E mais uma vez, muito obrigado por terem assistido a esta Masterclass, muito obrigado à Vorten, muito obrigado à Canon e espero contar convosco na parte prática, vemos por lá e vamos fazer grandes fotografias juntos. Adeus e muito obrigado.